Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a seguinte temática: provações e tentações. O que você deve saber? A Bíblia Sagrada está repleta de exemplos de provações e de tentações. As tentações são situações que surgem com o propósito de nos fazer pecar. As provações, ao contrário, são situações que vêm com a finalidade de testar a nossa fé. As provações produzem edificação, enquanto que as tentações vêm para nos derrubar. Tiago, irmão de Jesus, na sua epístola, na sua carta, no capítulo 1, nos versículos de 2 a 4, diz o seguinte a respeito das provações: quando enfrentarmos as provações, devemos nos alegrar, porque é através das provações que a nossa fé é testada. E o teste, a prova da nossa fé, produz a perseverança. Perseverança essa que nos dá maturidade. Já o mesmo Tiago, no capítulo 1, nos versículos de 13 a 15 desta mesma carta, diz o seguinte a respeito das tentações: quando alguém for tentado, jamais diga que está sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado por nenhum mal e também não tenta a ninguém. E acrescenta que cada um é tentado pela sua própria cobiça, que o seduz e o atrai. E explica que a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, depois de gerado, produz a morte. As provações vêm da parte de Deus com o propósito de nos fazer crescer. E as tentações são obra do diabo e também são resultado da nossa própria cobiça, do nosso desejo por aquilo que não nos convém, por aquilo que não nos pertence. O apóstolo Paulo foi um homem que passou por duras provações ao longo do seu ministério, ao longo da sua vida dedicada a Cristo. Paulo passou por perseguições, por prisões, por açoites, com chicotes e com varas. Paulo enfrentou o frio, a fome, a sede, a nudez, o naufrágio, teve a sua mão picada por uma víbora, foi apedrejado e dizia que tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava todos os dias. Não sabemos o que era esse espinho na carne, mas se acredita que fosse um problema visual. Contudo, Paulo não se abatia diante das tribulações e das provações. E Paulo disse o seguinte, na carta que enviou aos Romanos, no capítulo 5, versículos 3 e 4, que as tribulações produzem a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Paulo sabia que era nas provações e nas tribulações que ele crescia, e que também servia de exemplo para ajudar a outros a se edificarem na própria fé, quando viam ele enfrentar essas provas e essas tribulações e não desistir, perseverar, acreditar e vencer, e mostrar que por meio da fé é capaz de triunfar. Com relação às tentações, a Bíblia nos dá exemplos de sucesso e de fracasso. Jesus, como podemos ver no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, foi levado ao deserto e passou 40 dias e 40 noites jejuando. Ao final desse período, foi tentado por Satanás. Satanás, sabendo que Jesus estava faminto, disse o seguinte: se tu és o Filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pães? Jesus disse o seguinte a Satanás: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois, Satanás colocou Jesus no pináculo do templo, num lugar muito alto, e disse: se tu és o Filho de Deus, por que não se joga daqui, para que Deus dê ordem aos anjos para que te tomem nos braços? Jesus disse a Satanás: não tentarás o Senhor. Por fim, Satanás leva Jesus até um alto monte e de lá mostra a ele
todos os reinos do mundo e tentando seduzir na vaidade, na cobiça, no desejo de ter todos aqueles reinos para si, diz o seguinte a ele: tudo isso será seu se prostrado me adorares. Mas Jesus responde o seguinte: adorarás ao teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Jesus usou aquilo que estava na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, para abater as tentações de Satanás. Jesus usou a Bíblia, usou a palavra e triunfou sobre Satanás. Já Judas foi um exemplo de fracasso diante da tentação. Judas foi tentado por Satanás, que despertou nele a cobiça pelo dinheiro. Por 30 moedas de prata, Judas entregou Jesus aos sacerdotes. Depois teve remorso e se enforcou. Lembre-se, diante das provações, por mais contraditório que pareça, se alegre, porque Deus está te capacitando para te usar depois. E diante das tentações, lembre-se, ore. Ore porque Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou que devemos pedir a Deus para nos livrar das tentações. Glória a Deus, que a paz de Cristo e que o amor de Deus resplandeçam e habitem em vossos corações. Curtam e compartilhem nossos vídeos para que as sementes do Evangelho sejam levadas a todos os povos. Obrigado por estar aqui conosco. Fiquem em paz, que tudo seja para a glória de Deus. Amém.